Tá. Explicar mais ou menos o que a gente fez. Esse aqui é o método que a gente bolou. Então, tipo, a primeira coisa que a gente tá fazendo em Python, né? Aí, as únicas bibliotecas que a gente está usando é uma de criptografia e uma de tempo. Porque a gente está pegando a seed, que a gente vai utilizar para todos os números, como um microsegundo atual. Aí a gente está encodando esse microsegundo e transformando ele num SHA-256. Que no caso, se eu não me engano, é hexadecimal, ele vai ter letra, vai ter número, vai ter tudo. E é 64 dígitos. Aí a gente só faz uma conversão desse SHA, que é string, para uma lista, bem básico. E a gente faz um loop através dele convertendo, tipo, qualquer coisa que seja letra para int, de fato. Aqui é a base hexadecimal. Depois disso, a gente vai ter uma lista com 64 números. A gente preferiu pegar os números do range de 16 a 24, porque seria tipo meio que o padrão que a gente detectou. Tipo, que é o que dá menos repetições, podemos dizer assim. E daí ele vai retornar só essa lista de números aqui que contém 8 números, né? Tipo, essa seria a nossa função principal, que a gente inclusive vai usar para gerar seed no outro método que o Heitor vai falar depois. Como dá para ver aqui na nossa função principal, a única coisa que a gente faz um loopzinho aqui, a gente dá um time sleep, porque qual que é o problema? Como a gente está pegando em microsegundo, tipo, a execução é muito rápida. Se a gente não der esse sleep de, tipo, 5 microsegundos, nem 5 microsegundos, é 0.005 microsegundos, ele vai executar muito rápido. Tipo, a nível de... Vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Tipo, vai dar vários números repetidos porque ele executa, de fato, tipo, acho que 20, 30 vezes todo o código aqui em questão de um microsegundo. A gente bota esse time sleep para, tipo, otimizar, porque ele ainda vai de maneira rápida, como dá para ver, e ele evita repetições. Aí, tipo, o que a gente faz? A gente chama essa função para a gente pegar o microsegundo atual e, tipo, pegar esses 8 números, e depois a gente manda para outra função nossa, que é chamada de randomizada, porque, tipo, qual que é o problema? A gente precisa manipular esse número com, tipo, dar os refills, sabe? Tipo, todos os números da esquerda, ser zero e ter, de fato, 8 números. O problema aqui no Python, ele tem um método que só funciona para string, que é o .zfill. Então a gente não conseguiu realizar isso com só números, e a gente criou essa função que a gente converte tudo para string, e depois a gente verifica se é maior que 8, daí a gente pega os 8 números finais, ou se for menor que 8, a gente dá um zfill. E a gente retorna esse número aqui, e esse número já é o nosso número que a gente gerou aleatoriamente. A gente só dá um print nele. Aí para a parte de verificar se ele, tipo, de fato não repete, eu só estou rodando um loop aqui. Eu pego o número e faço loop por tudo para verificar se de fato não repete. Aí, como dá para executar novamente aqui. Ele sempre dá 100 aqui porque, né, tipo, o número, ele vai, como tem 100 números, o número vai iterar por ele mesmo e daí vai dar 100. Mas, na maioria das vezes, não repete nenhum número, ou no máximo repete, tipo, aqui, por exemplo, repetiu 4, se executar novamente vai repetir, sei lá, 1, 0 aqui. E é normalmente sempre 0 que repete. Aí o outro método que a gente escolheu foi dos métodos, se não me engano, dos meios quadráticos, que o Heitor vai falar sobre agora. Esse aí é o que vocês criaram Sim. as ferramentas, né? Então, esse seria o segundo lado da descrição. Sim, sim. Inclusive, essa função aqui de pegar o número ACID, a gente vai estar utilizando para o método meios quadráticos, ao invés de usar, tipo, qualquer função do Python que a gente não achou que seria o ideal, tipo, usar uma função para gerar número aleatório, sabe? Porque a gente teria que fazer isso na mão. Que basicamente o problema do método escolhido, que é os métodos quadráticos, né? Que é basicamente a gente precisa de uma seed, né? Aí o nosso novo, o método que a gente criou, basicamente cria uma seed. O que a gente fez no nosso método é fazer isso 100 vezes, né? Então a gente cria 100 números aleatórios. Aí para esse que a gente escolheu, né, que é os métodos quadrados, a gente só utilizou a mesma função para pegar uma seed. Então, tipo, para não sei, pegar uma seed,
criar uma seed aleatória de novo, a gente só usou o método que a gente já tinha feito. E aí os métodos quadráticos é basicamente tu pegar essa seed, multiplicar por ela mesma e pegar o 8, no nosso caso são 8, né? São 8 números ali no meio, né, do número. E fazer isso quantas vezes tu quiser, até não repetir mais, né? Enquanto não repetir números, tu faz isso. No nosso caso foi 100, né? E foi basicamente isso. A gente pegou a seed do que a gente já tinha usado, jogou na função, que multiplica por ela mesma. E para pegar os 8 números do meio, mais ou menos, basicamente o que eu fiz foi pegar o tamanho do número, dividir por 2 e pegar 4 a mais e depois 4 a menos. Então, basicamente foi isso. Se vir tamanho ímpar, né, 15, o 16, o 17, ele não ficar sempre igual, né, a pegar do 4 ao 12, por exemplo. Aí ele pegaria, no meio ali, mais ou menos, sem ser uma parada fixa. Vai depender do tamanho dos dígitos, né. E aí, basicamente isso, a gente faz isso 100 vezes e usa o zfill também para, se o número não vier com 8 dígitos, para sempre ter número à esquerda, né, como foi proposto pela professora, tem que ter 8 dígitos no total. Executar o código aqui só para mostrar. Esse aqui vai bem mais rápido, porque a gente não pausa nem nada. E vai certinho aqui. Porque esse a gente só precisa de uma seed, né? O resto vai ser só por conta mesmo. A princípio a gente botou só 100 aqui, né? Porque foi o que foi pedido no anunciado. A gente não chegou a testar com 10 mil ou até mais. Poderiam ter testado. Mas na real, porque assim, quando é que vocês vão usar uma quantidade de números aleatórios tão grande? Se vocês fossem utilizar isso com alguma aplicação que precisasse desses números. Como o caso aqui é só vocês entenderem o que significa, como é que se calcula, como é que se cria uma função dessas, então eu acho que 100 números é suficiente. Porque a preocupação maior, na verdade, sempre, como vocês devem ter estudado, é ele entrar naquele loop de repetição, né? Sim. Eu botei para executar... Acabou a aleatoriedade, né? Botei para executar 1000 aqui e não repetiu nada. Se executar 10 mil, olha, já começa a repetir. Aí buga. Acho que até crashou meu code. Eu acho que crashou, porque tá 0, né? Sim, às vezes deu uma vez. Crashou. E a parte escrita, meninos, como é que tá? Eu me lembro que o Lucas tinha dito que estava quase pronto. Não, a parte escrita a gente deixou para fazer próximo ano, porque a gente estava muito ocupado com as matérias, estava fazendo análise e tal. Aí a gente vai se dedicar bem mais no início do próximo semestre. Acho que em uma semaninha a gente dá conta. Bem tranquilo. Tá, beleza, então. Se precisassem lido alguma questão. Se eu tivesse já com ela estruturada, eu já podia dar uma orientação aí para vocês no texto, mas tá ótimo. Esse era o objetivo da apresentação hoje. Muito bem, então, palminhas. Obrigado. Parabéns pela coragem de segunda-feira apresentar. Né? Sei que vocês estão super sobrecarregados. Gente, é difícil, porque para os professores já está cansativo ter 3 semestres dentro do ano, mas para vocês também esteja, mas a gente tem que tentar achar uma forma de fazer as coisas da melhor maneira possível. Tá certo? Quem tinha colocado ali a lista para apresentar a seguir tinha sido... Não sei. Era o Matheus? Não. Acho que era eu, né? Tu falou, né? Me perdi na lista. Acho que era o Lucas, Matheus e o Ricardo. Depois o Antônio e o Carlos. Depois não temos mais candidatos. Nossa senhora, a quarta-feira vai ser um atropelo. Pode ser aleatório daí.
Não, professor, eu mandei ali no chat que eu quero apresentar hoje ele também. Viu? Ah, Matheus Francisco, perdão, não vi. Vai ser tu. Não, você que sabe. Se eu puder. Deixa o Ah, é o Matheus aí, Matheus e pode, o João. Depois pode ir nós, na o frente. professor, eu e o Gabriel. Ah, deixa eu botar na lista aqui. A hora que Desculpa, a senhora Matheus fizer aí, Francisco, eu tá não bom. vi mesmo. Mas é que assim, Matheus, eu tô com esse computador aqui, que não é meu computador tá me incomodando desde ontem, que não funciona. Tá tudo certo, sabe aquele negócio do Lady Murphy, que é a semana que você tem para botar tudo em dia, para poder fazer a cirurgia em paz na sexta-feira. Dá tudo errado, já começou todo mundo errado. Mas tá tudo Acontece. certo. É assim mesmo. Matheus Zamboni, então, E aí, o Ricardo vai compartilhar a tela aí para explicar o código. Eu não sei se o compartilhamento vai conseguir Tá funcionando, rodar o Ricardo? programa, mas... Ah, não, eu tô compartilhando a tela aqui do PT, só não Sim. sei se vai compartilhar junto quando eu rodar o programa. Eu acho que sim, senão eu te digo. Eu posso fazer a introdução aqui. testa, né, Ricardo? Depois se cair, se der qualquer coisa. Faz parte. Tá compartilhando certinho? Tá dando para enxergar. Só, O Ricardo, código, eu sim. não sei se é o Eu não meu sei se tu microfone que compilou tá já. ruim, mas tu pode falar um pouquinho. Não, ele já tá compilado. Deixa eu... E o seu áudio tá um pouco baixo, Ricardo. Tá um Não sei pouco pra mim. baixo? Talvez um pouco baixo, talvez. Eu não sei como aumentar. Ah, enfim. É, Apareceu mas o programa aí na frente ou... o programa não apareceu. Não, Apareceu só o código, né? Compilado não. Deixa eu ver se tem como... Vai te selecionar para compartilhar a tela toda, não só uma janela específica. Mas tem, a professora já conhece a gente, né? Eu sou o Matheus Costa Amboni, a matrícula 19201492, e o Ricardo, a Ricardo matrícula Leandro Vieira, 1910-3931. Daí a gente vai apresentar nosso programa. Quer começar, Matheus? Alô? Começa. Tá. A gente vai apresentar nosso programa que ele aborda dois métodos, né? Um método que já existe, que a gente se baseou no método congruente linear, e outro método que é único, que é novo, que a gente criou, que não se baseia em nenhum método já existente. Daí o primeiro método, que é o congruente linear, que é um método que já existe, né? Ele é um método que, tipo, ele se baseia numa fórmula, né? Uma fórmula que é o x n mais 1 tipo, eu vou explicar, resumir. Tipo, ele pega o elemento que tu vai pegar agora. É o último elemento anterior, vai multiplicar por uma constante. E daí isso daí vai somar com uma outra constante. Resultado dessas somas, tu vai dividir pelo módulo de uma outra constante que é m. E daí essas três constantes, o a, o c e o m, que são as constantes para a operação dessa função, o m e o c, existem regras para essa função. O m e o c, eles devem ser primos, né? Como está mostrando ali, na linha 10, 11, 12. O m e o c, eles devem ser números primos. O a menos 1 tem que ser divisível por m. Então tem que ser um valor que não vai ter resto. Eu acho que é isso, né, Ricardo? No caso, quer dizer que seja divisível. E o a menos 1, ele tem que ser divisível por 4 se m for divisível por 4. Então, tipo, se o m, que é esse número grandão ali, for divisível por 4, o a também vai ter que ser. Então, existem regras para determinar essas constantes. E daí, isso daí a gente ambientou no nosso código, né? Por causa dessas regras que a gente teve que escolher uns valores bem específicos para o A, para o C e para o M. Porque uma coisa que a gente viu nessa função, quando a gente estava executando, é que tentando botar quaisquer valores, ela acaba dando muitas repetições ou até zeros em sequência. A gente teve que procurar valores para A, para C e para M que consigam gerar números aleatórios mesmo.
Aqui está o programa que a gente criou em uma UI. Daí, assim, É isso daí. Aí, previamente, tava números bem ou repetidos, dava de ver alguma certa sequência, repetição de números específicos. E daí foi que o Ricardo procurou as constantes adequadas para usar na função. Aí, para funcionar esse método congruente, aí tem essa função que do getNumber. Pode tirar o meio de cima, Ricardo, estou mostrando a função. E daí o GNumber Classic, que é aquela função void, que no ela vai. caso, esses números eles são gerados como integers, mas para imprimir na tela eles têm que ser convertidos em strings, que é no caso que faz essa Essa função aí que outra utiliza. função. A Para conversão pegar e também que insere os zeros à ela esquerda, né? pegar um número que está salvo em integer e transforma em string que pode ser imprimido na tela. E É daí. nessa parte que a gente coloca os zeros à esquerda. No caso, ele vai verificar o tamanho da string, o 8 menos o tamanho da string. Esse é o tanto de zeros que vai ser adicionado. E depois ele vai só adicionar o resto dos números à direita. E Isso aqui vai ser daí. imprimido na tela. E daí é gerado aqueles números naquela função lá de geração dos números congruentes, que só vai se adaptar pela fórmula que eu disse, que é naquela linha 13, que vai pegar a sua array de números, que é o random numbers, e vai fazer um laço for que vai percorrer do primeiro elemento até o tamanho da sua array, né? A gente definiu como 101, né? Aí nesse botão, que é o botão que o Ricardo botava lá na A gente compilação, definiu como 101 números, pois o primeiro número desse vetor ele vai sempre ser a seed. Então, para gerar 100 números aleatórios, tem que gerar 101, no caso. Tem que de. aí daí, Senão geraria tipo, 99. o primeiro parâmetro vai ser a seed, que é o time null, que é uma função do próprio C++, que retorna um valor em segundos, né? Esse Do, time null ele retorna um valor inteiro que é equivalente aos segundos desde 1º de janeiro de 1970, eu acho. Isso sempre vai ser um número diferente, porque ele depende do relógio do sistema. Isso garante que um número diferente sempre que rodar o programa. a gente usou essa seed aí. Aí a gente usou os parâmetros que é a seed e o tamanho da array, que daí vão para aquela função de gerar os números aleatórios. E daí usa aquela função que eu acabei de explicar, e daí vai retornar nesse botão, quando o usuário aperta esse botão. Ah, Aí tem certo. o outro que é para os números novos que a gente criou. Aí um método novo a gente decidiu fazer. ah, o nosso método novo ele utiliza de uma definição de uma range mínima e de uma range máxima. Junto à seed, que a gente também utilizou um time null e a quantidade de números que vão ser gerados. O método ele utiliza de uma forma que ele vai multiplicar a seed pelo último valor e mais a seed dividido em módulo pelo último valor mais 1. Isso vai gerar um número grande que vai ser convertido em uma string. Depois disso, esse número vai ter o número mais à esquerda removido nesse while, onde ele vai remover o número mais à esquerda até que o tamanho desse número gerado seja igual ao tamanho da range máxima. Depois que ele fizer isso, ele vai conferir se esse número está realmente abaixo da range máxima e também vai conferir se ele estiver acima da range mínima. E
depois de tudo isso, se o número sendo satisfatório, ele vai ser salvo em um vetor e depois imprimido na tela. Vale notar que tem um detalhe nisso, que ele, pelo jeito que ele é codificado, se ele der acima do máximo, ele vai botar esse número como se fosse o máximo. Então é comum que nesse programa o valor máximo da range colocada se repita bastante quando o intervalo é pequeno. Mas quanto maior o intervalo, por exemplo, 1000, é mais difícil que apareça o máximo desse... é mais difícil que apareça o máximo. Claro que para ter os números mais ali, com maior quantidade só mudando o range, por exemplo, para mim ter esses 8 dígitos ali. Para ter 8 dígitos, só mudando a range para ter 8 dígitos, no caso. Ah, tá, entendi. Sai, eu esqueci de... No caso, esses números eles são gerados e salvos como strings, mas é simples de converter eles em um número inteiro já. Usando tá, mas isso não tem problema, porque é só para mostrar na tela, né? A gente não vai usar, a princípio, esses números para fazer cálculo. Então, eles podem continuar sendo strings, não tem problema. E é isso praticamente do método novo. Até porque para vocês usarem em formato numérico, teria que aumentar lá a capacidade de armazenamento da memória, e aí começa a implicar outras coisinhas mais. Então, por enquanto, pode deixar como string mesmo. É isso, praticamente. Acho que é isso, pode. Não tem mais o que falar. Na questão do parte escrita, o nosso trabalho escrito está em andamento. Não está pronto ainda, mas a gente já começou a trabalhar nele. A gente já começou, tá quase pronto, inclusive, né? Falta só algumas... Você tem alguma dúvida com relação ao escrito? Leitura? Não? Tá tudo certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer pro pessoal? Eu esqueci de perguntar ali para a dupla do Lucas. Eu não tenho pergunta do Lucas. Tu tem? Não tenho. Eu também não tenho nenhuma pergunta. Só queria comentar que eu achei interessante as extensões que ele botou no... Não precisa ser só pergunta, vocês podem fazer comentários, tá? É uma aula bem democrática. Bom, então, se não tem, os demais não tem nenhuma pergunta para fazer para o Boni e para o Ricardo. Tá todo mundo muito silencioso. Se quiser perguntar, fala aí. Tá. Então, parabéns. Que bom que já começaram também a parte... Eu pedi para vocês fazerem um artigo e deu o formato do SBC, né? É um formato americano, não é? Oi? É um formato internacional, não é? Ou é brasileiro? É da Sociedade Brasileira de Computação. Ah, bom. É o template que assim... É que tem um template que tu pode pegar, só que tá em inglês. Nossa, o microfone tá realmente bem baixo. O meu ou o teu? Meu. Acho que todo mundo, né? Eu tô com o computador muito ruim, então se o som estiver ruim, vocês já sabem. Ó, o Matheus tem uma pergunta. Manda pra lá. Não é pergunta não, é só depois aí para finalizar aí. Ah, bom. Olha só, Ricardo, é para usar aquele template. Por que template, né? Para você se acostumando quando você tem alguma coisa para escrever, para submeter. A gente tem vários eventos regionais, tem o CIT, tem o Computer on the Beach lá em Itajaí, tem uma série de eventos que aceitam trabalhos de iniciação científica. E alguns trabalhos que vocês façam nas disciplinas que vocês achem legal, assim, vocês criam coisas novas, criem o hábito de escrever em formato de artigo e submeter para esses eventos.
principalmente aqueles que depois desejam fazer mestrado, doutorado, até mesmo aqueles que não desejam, mas para vocês aprenderem essa prática, porque tudo que vocês conseguem produzir e conseguem apresentar nesses eventos, isso vai agregando para vocês conhecimento da parte de comunicação, de como é que vocês escrevem, como é que vocês apresentam um trabalho científico, ou mesmo depois que vocês possam compartilhar ou colaborar com o pessoal da semana acadêmica, for fazer uma oficina para ensinar alguma dessas ferramentas que vocês têm usado. Sabe, a gente ganha tanto compartilhando conhecimento e explicando todo esse trabalho que vocês têm de fazer um trabalho de disciplina, depois simplesmente engavetar isso, ou deixar aí no computador, realmente eu acho um desperdício de conhecimento. Muitas vezes vocês têm ideias muito bacanas que dá para ser bem aproveitado nesses eventos que não são eventos nacionais, que exigem grandes coisas, mas são eventos regionais que já dão uma experiência para vocês e criam um networking, é bem bacana. Fala, Ricardo. Não, eu só ia comentar que eu tinha comparado o SBC com a BNT, que até tinha bastante diferença quando estava falando de modelos. A BNT, ela é um pouquinho mais chata, na verdade. É porque, assim, qualquer entidade, a SBC é a Sociedade Brasileira de Computação, então tem muitos exemplos para computação que utilizam esse modelo. Outro modelo que tem sido utilizado é o da ACM, daí também ele é tudo em inglês. Outro modelo que tem sido utilizado em 3E, que também é tudo em inglês. Tá? Vai depender da chamada de trabalho do congresso que você submeter. Então, eu pedi para usar o da SBC como um exercício. Que vocês tenham que ver que tem todo um método para colocar o título, os autores, a universidade, um resumo, tem toda aquela estrutura ali que vai no formato de artigo. Então, na verdade, como vocês teoricamente deveriam estar na quinta fase, é um momento de começar a entender que existe esse universo todo relacionado aí com as práticas acadêmicas, e realmente eu achei que o da SBC é o mais simples dos formatos. Os outros são mais chatinhos. Tá? Mas tem coluna dupla, aí para botar a figura ali é um saco, para a figura não entra, daí tem que fazer uma série de outras coisas ali. E o objetivo não é atrapalhar a vida de ninguém, é simplesmente acrescentar aí um conhecimento para vocês com relação a esse trabalho. Mas então, estamos de parabéns, dever cumprido. Vamos para a próxima dupla. Deixa eu catar aqui no chat quem era. Pode ser eu agora, porque eu tô meio já atrasado para um compromisso ali e eu gostaria de adiantar já. Tinha mais alguém antes? Se o colega que estava antes concordar, eu acho que era o Antônio e o Carlos Eduardo. Era gente, mas se for algo assim que você precise muito, não sei se eu... Não, você esqueceu, pode se o ir. Eduardo está disposto aí a deixar aí na frente. Parece que tem um Miguel ali também na frente. O Miguel? Não sei. Não, se não me engano, era eu e o Carlos, depois o Matheus Francisco e a dupla dele, e depois o Miguel e o Gabriel, eu acho. Mas pode ser o seguinte, então, já que o Miguel e o Gabriel estão por último na lista. É o Antônio e o Carlos Eduardo, e depois o Matheus Francisco. Vamos seguir a ordem, então, Matheus. Segura aí mais um pouquinho. Vamos fazer jogo rápido. Tá. Vai ser um jogo rápido mesmo também, então. Beleza. Bom, sou eu e o Carlos Eduardo. Bom dia, a gente vai estar apresentando aqui. Deixa eu pegar a tela inteira. Vocês me avisam se der para ver a tela aí. Estamos vendo milhares de telas. A tela da tela da tela da tela, a tela da tela. Agora sim. Beleza, então, primeiramente, deixa eu contar aqui. O nosso trabalho a gente fez em C++. E a gente utilizou para o primeiro código, que é a usando daqueles métodos, a gente usou o método congruente linear. Só para mostrar aqui, então, também, aqui no próprio PowerPoint da professora.
Que essa aqui foi a função que a gente está utilizando e que eu vou estar explicando agora, né? Deixa eu ver aqui. Bom, o nosso código em si, ele é bem simples, ele é focado em apenas duas partes. A primeira é a gente criou essa função do método congruente linear, onde a gente vai estar apresentando as nossas variáveis, que a gente acabou substituindo, né? A gente colocou YZ em vez de o A e B, que é utilizado no exemplo, mas, bom, em si não muda. Bom, depois de a gente setar quais são as variáveis, a gente inicia a semente, né, a nossa seed, e nesse for a gente vai estar implementando a nossa função. Como você pode perceber, é como se fosse o x de n, né? Esse valor foi a variável que a gente... foi o int que a gente colocou para ser o valor do nosso n, né? E o i. Então, beleza. Depois que a gente tem a nossa função já programada e gerada, a gente vai para o int main, onde a gente seta alguns valores para os ints, né, para as variáveis, o x, o m e o yz, né. O x, que é a nossa semente, a gente colocou time null, que é basicamente o que quer dizer isso? Que para evitar que seja gerado a mesma ordem de números aleatórios, essa seed, ela varia de acordo com o tempo. Então, nunca vai ter uma sequência de números aleatórios igual a outra, porque o tempo sempre vai estar passando, e a seed vai mudar, e, consequentemente, os valores também vão mudar. A gente também adicionou alguns valores ali para o parâmetro de módulo, para o termo multiplicador e o termo de incremento, e a gente colocou esses valores porque alguns, por exemplo, 1 não vai dar, sabe, vai dar 0, uns valores assim. Então, a gente foi testando os valores e a gente percebeu que com esses a gente conseguia estar gerando normalmente os números aleatórios, né? A gente, então, aqui setou o número de valores que a gente quer, que é 100, que foi também pedido no trabalho, então a gente seguiu essas ordens. Aqui é basicamente para estar armazenando esses números aleatórios, e aqui a gente chama função, e depois a gente printa ali embaixo. E é legal lembrar também sobre aquela questão que você falou, que era necessário preencher com zeros à esquerda. E a gente usou isso usando esse include dessa biblioteca do IManip. E o ctime também a gente usou para poder fazer o time null, né? E a gente usou essa biblioteca IManip para poder fazer um set fill aqui, né? Então a gente setou o número total de decimais, assim por se dizer, que a gente quer, e quando não atinge todos esses 8 decimais, ele preenche com 0, né? Então, só para mostrar aqui na prática, a gente já fez uma vez para já deixar pronto. Mas aqui são gerados números, 100, e ele com 0 à esquerda, quando não preenche todos os 8 dígitos. Dá para fazer de novo aqui, sem problema nenhum também. Dá para perceber que são valores diferentes, né? 0043 aqui... Não, muda um pouquinho, na verdade, aqui com o tempo, né? Mas aqui é 2392 e aqui Ainda bem que eles mudam, né? Sim, não. É porque como passou muito pouco tempo, então a variação não é muito grande ainda, mas são números diferentes. Mas, sim, vocês lembram que naquela solução do Luca lá ele colocou um time slip exatamente para dar essa variação aí, que se não fizer nada, ela não pega o mesmo segundo. Isso, então a gente fez justamente por causa disso. E esse seria um modo utilizando o método que foi apresentado na aula, né? Agora o Carlos ele vai falar um pouquinho sobre o nosso novo método. Isso. Bom, basicamente a gente pensou em várias formas, mas a única que a gente conseguiu incrementar assim, de uma forma diferente foi utilizando o método do MDC, né, que é o máximo divisor comum. Aí a gente pegou basicamente a mesma ideia do que o Antônio apresentou, congruente linear, e utilizou o método do MDC, né, que basicamente ele vai entrar com duas variáveis, que é o V1 e o V2, que no caso a gente pensou em gerar elas aleatoriamente aí embaixo, onde seria meio sem nexo a gente usar um V1 e V2 constante ou qualquer, então a gente gerou elas aleatoriamente. E bom, pode subir ali em cima, Antônio. Bom, para achar o máximo divisor comum, a gente pega o V1 e o V2, e caso o resto da divisão do V1 pelo V2 for 0, ele vai retornar o V2. E caso
não seja zero, o resto da divisão ele vai fazer uma recursividade até que o resto da divisão seja zero e retorne o V2 para a nossa função principal, que é o método MDC. E bom, a função é basicamente a mesma, é a mesma lógica, a diferença é que muda a função em si, né? Que a gente vai utilizar o n menos o MDC em vez do n menos 1. E é basicamente isso. Acho que a maior mudança é que a gente utilizou o método MDC na função e utilizou o V1 e V2 como variáveis randômicas também, para ficar mais diversificado, eu diria. E de resto é tudo igual. Embaixo a gente vai printar os números. É isso. Pode mostrar para nós. Aqui também tem a variação dos números, são gerados, também completa com zero. Também completa com zero depois, a gente fazendo aqui agora um ao Zero à vivo aqui esquerda, também. Zero à esquerda, quer dizer, também já muda ali começa com 3. Aqui já começa com 3.107. Aí no caso ele fica com 4 casas só, porque é com base no módulo, né? A gente pode aumentar ou diminuir isso. Isso que eu ia aleatório. Carlos. Eles não crescem além dos 4 dígitos? Sim, só... Jogaram isso já direto com... Diferente do grupo anterior, que dava para colocar ali o valor no range, o de vocês tem que ser dentro do programa, né? Pode fazer números com mais dígitos do que 4. Pode aumentar o módulo para nós? Então, essa foi uma questão que a gente teve um pouco de dificuldade, que era o seguinte, era de justamente fazer variar entre 1 a 8, sabe? Tipo, a gente não conseguia fazer os nossos números aleatórios, eles variarem de 1 a 8, porque dependia do módulo. Então, por exemplo, se você ver aqui na nossa primeira, o módulo é 500.000, e então ele está variando de 6, mas a gente percebeu um padrão onde ele geralmente varia até 4 casas, né? Então, se são 6 casas, ele geralmente ia até 2, e no caso que a gente fez aqui, que ele... Cadê? 500, eu acho, 5.000. Não, 5.000, ele geralmente varia 4 casas também, de 4 até 1. A gente não conseguiu achar um jeito de realmente fazer ele variar de 1 a 8. Então, por exemplo, se eu mudo aqui... Pode falar. Posso dar uma sugestão para vocês? Talvez essa limitação de vocês esteja porque vocês estão usando inteiro. Tem que usar aquelas longas. E aí ele não tem memória para gerar números maiores. Então, a minha sugestão é que vocês tentem depois, claro, não precisa ser agora, lá adiante, quando retornarem as aulas, se vocês quiserem ver se conseguem ampliar esses números, botar aquele, eu acho que é long int, não sei, não é? Aí na programação, porque eu consigo 16 bytes de armazenamento. Porque o int só eu acho que é 8. Entendeu? Aí ele não tem espaço para crescer mesmo. Se eu não me engano, é long int ou alguma coisa assim. Depois vocês dão uma pesquisada aí em programação, eu acho que o limite de vocês sair. Sim. Tá? Mas assim, interessante seria se vocês conseguissem gerar os números maiores. Né? Aquilo que eu falei no grupo anterior, que estava mantendo como um string. É porque o armazenamento realmente, quanto maior o valor, se ele for um valor numérico, mais espaço de armazenamento ele vai exigir. E aí tem uma hora que a memória estoura. E aí não funciona mesmo. Né? Mas fica aí a sugestão para vocês verificarem depois se conseguem ou fazer uma conversão ali para string também, alguma coisa assim, que eu acho que a limitação de vocês ficou aí. O que não invalida o trabalho de vocês, tá, meninos? É só porque para atender aquele requisito dos 8 dígitos. Sim, então a gente viu muito sobre isso, né? É que a gente ficou também no pensamento, né? De tipo, o limite são 8 dígitos, mas... Não tinha um mínimo, né, no caso. A gente não sabia se tinha que realmente estar atingindo os 8 dígitos, ou se, como a gente completa com 0 à esquerda, a gente poderia estar tendo, sim, uma geração de números aleatórios, mas que acabam não chegando naquele ponto, né? Mas, sim, a gente vai ver, eu já notei aqui o long int para a gente dar uma olhada.
E obrigado pelo feedback. Legal. Por isso que a professora disse, tem dúvida sobre o trabalho, ninguém bota lá no fórum, ninguém pergunta nada. Mas faz parte, entendeu? É isso aí. Vocês acharam ali uma solução, mas no fato que quando tu coloca só 4 dígitos, tu vai ter variação de números aleatórios com 4 dígitos. No momento que tu precisar usar mais números ou uma variabilidade maior, porque a questão do Matheus. Oi, Matheus, o que houve? Alô? Matheus Francisco botou no chat ali. Tá com problema de tempo, né? Pode me deixar para mais tarde. Bom, enfim. Mas, de qualquer forma, meninos, parabéns pelo trabalho. O Matheus e o João Vitor agora eram vocês. Cadê? É que o Matheus, ele precisou resolver a questão dele da reunião, que ele tinha uma reunião agora. Então, se a dupla quer depois puder ir na frente, eu acho que dá tempo de ele terminar a reunião e voltar para apresentar. Então passamos a dupla para frente, você não tem problema. Era Obrigado. Miguel e Gabriel, eu acho. E aí, depois ficamos você. Sim. Só para completar ali, Antônio Carlos, esqueci de perguntar da parte escrita. Ainda não. A gente acabou decidindo que a gente vai focar ali mais para o começo do ano mesmo, para dar uma olhada melhor, para levantar dúvidas, essas coisas, e conforme o tempo a gente ir conversando, falando no fórum, ou falando com o pessoal que já está mais avançado, para ir entendendo melhor. Tá já, então. Daí, se tiverem dúvidas mais lá na frente, com relação a essa parte escrita, eu retorno das férias, acho que dia 28 de janeiro. Ok. A partir dali, se vocês quiserem, vocês podem mandar no Moodle que eu respondo. Beleza, obrigado, professor. Tá, posso começar? Melhor filtro de fundo lá em cima. Eu também acho, Felipe Zeroni. Não é porque eu sou orientadora da EJEC. E nem a coordenadora atual do curso. Bom, vai, Miguel. Eu tô aqui rindo de nervosa com esse negócio de não estar com câmera aqui. Ai, que saco. Tá. Fazendo um adendo, eu pensei em usar outro método, que era o quadrado do meio. Só que aí eu vi que ali no PDF acho que não estava especificando sobre o quadrado do meio. E também eu fiquei muito confuso ao aplicar, porque nos vídeos que a professora tinha disponibilizado para a gente ter uma ideia e tal, o cara explicava de uma forma que era para pegar os dois números do meio, só que eu não sabia como é que pegava realmente quando o número ele explodia, assim. Então eu resolvi pegar o do congruente linear, que ele se pareceu um pouco mais, assim, coerente quando a gente gerava números aleatórios. Não tem muita, assim, dúvida ali, porque já foi explicado, só vou passar um pouco por cima. Ele pega o valor anterior, ele multiplica pelo multiplicador, soma pelo incremento e o resto da sua divisão com o módulo vai gerar o resultado. O Python Miguel, vocês fizeram em Python? Sim, fizemos em Python. Eu fiz aqui no Google Colab porque eu achei mais fácil por conta de instalar as bibliotecas, né? É mais fácil instalar aqui pelo Google Colab as bibliotecas, aí eu resolvi fazer tudo por ele. E também na parte do printar os números, eu também a gente seguiu um pouco mais à risca a printar os números de 8 dígitos. Então, assim, nós meio que tentamos na tentativa e erro para tentar achar um valor ali exato aqui do módulo, esse elevado aqui, 2 elevado a 25, porque quando eu fui olhar ali como é que era feito, o código ele elevava num número muito alto, e aí ele meio que não se estabilizava num valor assim, podendo ser entre 6 e 8 ali, para seguir uma sequência e poder completar com o print, se não completar os 8, pelo menos completar até 8.
Ele saía números muito assim explosivos, como 10 casas ou até mais. Então, basicamente, aqui nós giramos as 7 ou 8 casas. De vez em quando ele varia para menos casas decimais, e aí o print, que o Gabriel foi muito santo nessa hora de ter achado esse print, que senão a gente ia enfiar tanto if e else aí para conseguir resolver todas as questões, mas o cara foi inteligente. Tu tem ainda aí comentado o que a gente ia fazer? Cara, não, cara, eu apaguei, mas era muito print, era print para cada tipo de situação, até para casa que se tiver um único número ali, um único valor, ele teria que completar os 7. Estavam prevendo todas as situações possíveis, impossíveis e um isso para cada uma. Aí o Gabriel pegou e falou, pô, tem esse print aqui que completa. Aí eu peguei e botei e resolveu todo o problema. Então, tivemos um pouco a sorte de sair os 8 números. Acho que só aqui que já... Acho que me perdi. Aqui, ó. Nesse 3 já saiu um valor que deu menos de 8, e aí ele completou com 0. Tem o menos também de 8, e completou com 2 zeros. E assim por diante, ele vai fazer todos os valores que são menores do que 8 casas decimais. E aqui é o Gabriel. Acho que eu caí, voltei. Pra mim tu não caiu, tá aparecendo. Sim, voltei, foi rápido. Foi uma quedinha. Isso. Miguel, onde é que tu parou? Na tua parte agora. No método inovador. O nosso super método inovador, como é que foi? A gente estava em muita dúvida do que fazer. A gente estava pensando se a gente tinha que pegar uma integral ou inventar uma outra fórmula. O que a gente fez foi bem simples, na verdade. A gente pegou duas formas que já tem no código Python de geração de números aleatórios, dividimos o intervalo ao meio, se era até os 8 dígitos, né? 99999. A gente dividiu esse intervalo em 2, e esses dois números iam gerar números independentes aleatórios, e no final a gente ia somar eles. Eles, em teoria, têm a distribuição normal, só que tem um pequeniníssimo desvio para a direita, né, para os números maiores, porque não vai ter o número 1. Só que a gente arbitrou que 1 entre todos os outros números seria uma perda muito pequena comparativamente. Então, basicamente foi isso. A gente pegou um método do Python que gera número aleatório, outro método diferente, dividiu em 2 o intervalo e somou. Basicamente. Tirando a ênfase que a gente pegou o método anterior e fizemos... Não um método anterior, mas nós pegamos um método ali que fazia com um quadrado e também botamos para gerar o número. Isso. E aí, bom, ele gera uns números aleatórios também. Ele gera, assim, parecido com o método ali de cima, só que a frequência de números menores é um pouco maior, para a gente conseguir perceber. Basicamente é isso. Todos estão começando com 1? 0, depois 1? Não a sequência? Volta lá, Gabi. Olha os teus números ali. Eles começam com 0. Sim, é que a frequência de números menores é maior. Aí ele parece que é uma escada, que ele começa com 2 casas de 0, aí depois passa para 1, e aí ele começa já com... Gera aí de novo. Vamos ver. Vai baixando, vai rolando. Vou até fazer isso aqui, ó. Ó, se vocês olharem, ó, de um ponto para baixo, todos têm 1 no início. Não está variando a frequência dos primeiros dígitos, parece.
Apesar de eles serem números diferentes, todos começam com 1. Primeiro todos começam com 0, depois todos começam com 1. É aí que pega. Eu acho que. Pois é, eles podem estar em ordem, mas não tem nenhum que não começa com 1, ou 0 ou 1. Depois vocês dão uma verificada no código, tá, Miguel? Tem tempo aí para dar uma mexida ainda. Eu acho que ele vai começar Verificar assim. é sempre isso. Eu acho que ele vai fazer isso se ele vai mudar, eu acho que se botar mais repetições, acima de 100, que aí eu acho que ele vai ir para outros números, mas eu acho que ele vai repetir ainda a primeira casa. Tá, mas aí vocês façam mais testes, né? Já que tem tempo lá para entregar o final. E observem se sempre ele está fazendo isso, porque daí isso já é um ponto que eles são aleatórios, mas eles são os aleatórios meio não tão aleatórios assim. Sim, sim. Porque eles, na teoria, teriam que variar qualquer número assim, que está variando ali. Né? Mesmo que a frequência dos números menores seja mais frequente ali, né, que vocês estão observando, talvez então gera 500 números e desses 500 seleciona 100. Para acrescentar mais aleatoriedade nesse método inovador de vocês. De repente façam esse teste aí mais adiante. Tudo certo? Tudo certo. Pode ser. E a parte escrita, meninos? Oi? É muito difícil ver se que está seguindo um padrão se a teoria é ser aleatória, né? Mas tem razão. Não é a questão de estar seguindo um padrão. A questão é que todos os números ali ou estão começando com 0 ou estão começando com 1. Sim, temos que ele tem então, que ser. Isso vocês têm que ver se no método de vocês é porque vocês estão gerando só 100 números, e aí é um teste que vocês podem fazer. Gera 300 números, por exemplo. E se ele estiver gerando esse padrão por causa da quantidade, aí vocês têm que aplicar uma outra funçãozinha ali para ele fazer essa embaralhada aí antes de vocês gerarem os números. Para evitar que aconteça isso quando vocês selecionarem 100 amostras. Para não ficar nessa dúvida. Tá, eles são aleatórios, mas todos começam com o número 1 ou com o número 0. Entendeu? Para mostrar a variabilidade dos resultados. Como é que está a parte teórica? A parte teórica ainda não... Eu já dei um pouco de início, só que ainda está em desenvolvimento. Em desenvolvimento, exato. Tem dúvidas com relação ao teórico? Não. Não. Então, só dei mais esses testes aí antes de vocês baterem o martelo e finalizar, para tirar aquela nota bem redondinha, 1 e 0. Né? Também começa com 1, também vai... né? Para ganhar um 10 lá no final da disciplina. Então, só fazer esses pequenos ajustes ali. Tá certo? Tudo certo. Parabéns pelo trabalho. Miguel, principalmente, que teve a coragem de apresentar as 2 disciplinas na segunda-feira. Não dá para ver o coraçãozinho, mas a professora está mandando um coraçãozinho assim, porque realmente... Dá ponto extra para dupla por conta disso? Tá, o Miguel ganha ponto extra. Aparente não ganha ponto extra, né? Senão vou dizer que eu tô favorecendo as pessoas familiares. É bom. Justo. Não, é brincadeira. Eu vou dar a nota que eu acho justa, mas realmente os alunos que têm essa coragem de fazer as coisas com toda a dificuldade que todos estão, realmente, Miguel, eu vou deixar registrado aqui meus parabéns pela tua postura e teu empenho aí com as disciplinas. Eu sei que não é fácil. Sei que está todo mundo dando sangue, né, gente? Mas fazer o quê? Espero que a partir de abril não tenhamos mais esse problema, que estejamos todos aqui em Araranguá, presencialmente. Sangue e lágrimas, Felipe, exato. Para não dizer outra coisa, vocês estão cansados e os professores também. Mas assim, estão de parabéns, façam só esses pequenos testes mais ali, eu tenho certeza que estão no caminho certo, que vai ficar bacana o trabalho lá no final para ganhar um 10 bem bonito. João Vitor e Matheus Francisco, conseguimos apresentar ainda hoje? João, tem notícias aí do Matheus? Ele tá me respondendo agora, professora.
Eu acho que ele consegue apresentar hoje, sim. Temos uns minutinhos ainda. Vamos esperar um pouquinho, então. Alguém mais tem dúvida com relação à parte escrita? Algum comentário para fazer, aproveitando que os meninos precisam de 5 minutos para se organizar? Felipe Gerônimo, que gosta sempre de falar, Felipe. Oi. O quê? Vamos conversar, Felipe. Vamos conversar. Tá tudo bem, professora? Não tá tudo bem. Eu odeio o Windows. Eu também tô começando a odiar, viu? Eu descobri que eu odeio mais ainda o Windows 19. Odeio mais o 10 do que o 11? Ai, o 11 eu não experimentei ainda, mas a minha primeira experiência com o 10 está sendo horrível. Nossa, o 11 eu gosto porque vai ter... Eu vou gostar, né? Não tenho ainda, porque meu computador não pode atualizar. Meu computador não quis o 11, porque ele não tem condições de aceitar então, o 11. O 11 eu tô animado porque vai ter o WSL com interface gráfica, né? Na verdade, estou animado pro 11 porque vai ter o Ubuntu, né? Então... É bem bom, tô usando aqui, é maravilhoso. Você tá usando 11? Uhum. Oi. Eu uso... Novamente? Estou, foi mal, é que, enfim, imprevistos. Tudo bem. Mas assim, eu com o 10 tive uma experiência nesse computador, que é um Lenovo. E modéstia à parte, sim, é um computador bom, tem processador bom, tem tudo bom. Só o Windows 10 não ajuda. Eu não sei o que você está fazendo. Eu já tive muito trabalho com o Windows mesmo. Dá vontade de ficar só no Linux, mas aí então, eu acho que eu vou formatar e botar Linux. E azar do resto. Matheus e João Vitor. Posso passar a palavra para vocês? Vou apresentar aqui já. Então, a última apresentação da segunda-feira. Recadinhos paroquiais. Quem apresentou já o trabalho hoje e na quarta-feira não conseguia assistir os colegas, eu vou dar a presença da semana cheia, tá? Eu sei que vocês estão aí com dificuldade de atender todas as disciplinas e estão convidados para participar e assistir e escutar os colegas, mas realmente quem não conseguir, a prof não vai dar falta, tá? Apresentou o trabalho, vai ganhar a semana cheia. Para quem também não está aqui hoje, vai estar quarta-feira, eu vou fazer a mesma coisa. Natal, a pessoa se sensibiliza, tipo Papai Noel. Apesar que eu estou aprendendo a ser um pouco mais carrasca, né? Quem está fazendo o projeto integrador sabe lá o quanto que o Marcelo Zanin pega no pé das pessoas que não estão muitas vezes. Está sendo triste. Estou aprendendo a fazer assim, um intensivo, como ser um pouco mais carrasca, mas eu não consigo, não adianta. Matheus, tudo contigo. Bora lá, então. Pode começar, pode começar. A gente fez um slide para ficar um pouco mais fácil, já que o nosso código ele tá todo junto, a gente separou ele nas partes que a gente precisa, então a gente colocou no slide para ser um pouco mais fácil sobre esse gerador de números aleatórios. A gente fez a nossa programação em C++ e a gente colocou essas bibliotecas. Esse do Time, igual os outros grupos também já usaram para fazer a seed, de acordo com o tempo. A gente colocou essa do match, que a gente precisa para o nosso método, que a gente usa exponencial, então a gente precisa para fazer essa conta. E a mesma coisa do Antônio, esse IOManip, por causa do set fill, para conseguir colocar os números à esquerda, os zeros à esquerda. O método que a gente escolheu, o clássico, era esse método congruente multiplicativo, e aí a gente fez a partir do que está ali na foto ali, que a gente colocou a variável constante como 19 e o módulo como 1 com 8 zeros para ter esse intervalo de 8 números.
E aí ele multiplicando com o vetor que a gente criou, congruente multiplicativo, que ele sempre vai pegar o número anterior da sequência. Então ele vai sair a posição que está no nosso layout, ele sai a posição de acordo com o nosso for i, e aí a gente usa esse set fill para conseguir colocar os zeros à esquerda, e aí a posição do nosso vetor. Esse for a gente começa com 1, já que a primeira número desse vetor é sempre uma constante. Então a gente colocou como o primeiro número como uma constante, e a gente começa o for a partir do 1 para sempre fazer essa conta. E ali no output eu coloquei ali o set fill do 0 à esquerda, para caso seja um número menor ali que 8 dígitos, o set fill ele já complementa ali com o 0 à esquerda, que é o caso principalmente aqui do método congruente multiplicativo, que o início dele, ele começa meio que um padrão, que vai fazer meio que uma escadinha assim, daqui a pouco vocês vão ver um exemplo que vai fazer meio que uma escadinha reversa ali de zeros, mas é por conta do próprio método mesmo que, né, é pseudo aleatório, então a gente não pode garantir como ele vai sair, né? E ele segue um padrão, querendo ou não. E como o número que a gente escolheu aqui é bem grande, o padrão ele vai demorar muito para se repetir, então sem o tamanho do vetor sendo 100, ele não vai se repetir. Quer mostrar a saída primeiro desse, Matheus? Esse da esquerda é o nosso método congruente multiplicativo, e aí ele sai basicamente assim. Quando começa, ele começa com esse número padrão, que a gente colocou 1197, e até ele atingir as 8 casas, como ele é multiplicativo, ele demora um pouco. Então, mas a partir do momento que ele chega nessa posição, os números passam a ser mais aleatórios, digamos assim, com as 8 casas, e ele variando tanto indo para cima quanto para baixo, assim. A partir da quinta e da sexta posição, ele começa o 5-5, o 6-3, o 1-3. Então, a partir dali, ele é mais variante do que no início, já que ele é multiplicativo e a gente começa com um número, digamos que baixo. E o nosso pessoal, a gente criou essa seed, e essa seed a gente vai pelo exponencial do número anterior dividido pelo módulo da posição dele. Então a gente pega esse número anterior, faz a exponencial dele de acordo com o resto da divisão inteira da posição. E aí a partir daí a gente soma, a gente pega essa exponencial, soma com o próprio número e depois multiplica pelo próprio número anterior. E disso aí pega o módulo não, no caso o mod, né, que é o resto da divisão, pro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que além de ser um número totalmente aí aleatório e imprevisível, né, mas era para garantir também a quantidade de casas decimais corretas. E quando colocava, no caso, tudo aqui preenchendo com 0, ele dava probleminha, ele saía muito 0 e a gente notou ali que estava rolando um padrão. Então, para ficar realmente uma geração aleatória de números, a gente teve que colocar um número aqui também totalmente, assim, meio esquisito, né? E a questão da saída também segue o mesmo esquema de colocar um 0 à esquerda usando a função setFill e aqui a saída. Aqui também dá para ver que é bem aleatório. Vou mostrar aqui também rapidinho aqui o código, que ele também está... Enfim, todos os prints estão ali, de como está saindo, mas rodando ele direto aqui. Vou só compilar, mostrar que está compilando certinho, e jogar no arquivo de texto. Vai sair aqui com todos os números. Essa aqui é a função do próprio C++, que a gente escolheu, que é os range, a função range. O método congruente multiplicativo dá para ver aqui que segue o mesmo padrão lá do que estava no print, porque a gente, no caso, citou o valor no caso seria x0 igual a 63, só para ser um número inicial mesmo da primeira casa. Então, a partir dele que é realizado todo esse cálculo aqui, sendo a primeira posição, né? E
o valor inicial do nosso número personal é 9.876. Então, aqui está o método congruente multiplicativo, todos os 100 números, e todos eles aleatórios também, nenhum se repete, todos com 8 casas decimais. E o nosso método pessoal, que também totalmente aleatório, 8 casas decimais e não se repete. Eu acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa aí para declarar, fique à vontade. É isso. Muito bem. Como é que está o trabalho, a parte teórica? Já começaram? Vão deixar para depois? Nós vamos deixar para depois, mas já começamos aí, principalmente pesquisando essas paradas aqui, né, dos métodos, que a gente estava um pouquinho atrasado, inclusive, colocando as coisas em dia, né? E, enfim, deu para anotar bastante coisa, salvamos pelo menos vários documentos assim, e já vamos começar a implementar ele mais para o ano que vem. Joia, então. Bom, ficou bacana ali os resultados que se apresentaram, né, os números. Ali, até, eu não sei se o Gabriel e o Miguel deram prestar atenção, mas no multiplicativo deles ali também está acontecendo aquilo de no início, ele não gera aqueles primeiros números mais aleatórios, então é bem provável que se vocês executarem mais quantidade de vezes, o de vocês vai dar uma modificada naquela série inicial ali. Mas seguindo também o mesmo esquema ali do que estava nos slides ali, e saiu igual assim. Então acho que é da própria função mesmo. Algoritmo é algoritmo, né? Não tem o que fazer. Ele faz exatamente aquilo que ele disse que ele vai fazer, né? Mas assim, dever cumprido, então, acho que todos que apresentaram estão bem encaminhados, faltando só a parte teórica. Se não vê-los na quarta-feira, eu espero que vocês tenham um ótimo final de ano aí. Semana que vem eu vou deixar uma atividade assíncrona, então, não vou deixar a prova, a pedido ali do Felipe, acredito que ele fale em nome de vários colegas aí. Mas o que talvez eu faça é deixar, e eu acho que já está lá, vocês, uma hora que descansarem a cabeça, vocês peguem para estudar, eu vou deixar uma prova do semestre anterior, para vocês fazer um exercício e não esquecerem o que tem que ser feito, tá? Para depois ali na volta do semestre, então, executar o exercício mesmo, que é o exercício prova. E eu vou deixar para vocês rodarem no simulador, então, alguns exercícios para ir aprendendo a mexer com o Arena, tá? E agora vocês começam essa parte da parte prática, que ela envolve muito mais modelagem do que o que a gente tinha visto agora. Vocês vão ver que é bem tranquilo trabalhar com a ferramenta ali, pegando o jeito. E como vocês têm bastante habilidade com programação, vocês vão entender que ali fica mais divertida a aula a partir dali. Tá certo? Ninguém tem pergunta, ninguém tem nenhuma colocação para fazer. Eu tenho um recado da Julie só, que ela pediu para avisar que ela não apareceu porque acabou a luz lá na casa dela e voltou agora há pouco só. Pois é, a Michelle estava com problema de energia elétrica também na aula de rede. Choveu muito também, né? Choveu. Madrugada toda. Elas estão aqui em Araranguá, Felipe? Aham. Então, aqui em Araranguá é bem comum de acontecer isso, de quando cai muita chuva. Eu não sei se eles desligam parte da luz da cidade, Agora era para estar um pouco melhor, né? Porque eles botaram os smart meters, né? Sério? Eles estão... a cidade está sendo... o projeto piloto da Celeste com as medições inteligentes. Então, eles estão trocando todos os relógios de medição das residências da cidade. Aqui em casa eles já trocaram. Então, eu acho que é uma tendência de melhorar a prestação de serviço, né? Que massa.
o projeto piloto da Celeste aqui em Araranguá. Bom, gente, então, de minha parte era isso. Se vocês não têm nenhuma colocação, nada a mais a acrescentar, eu vou parar de gravar aqui e depois disponibilizar lá no Moodle. Mais uma vez eu peço desculpa para vocês de estar assim com essa função